Urashi pede para Bispo Macedo parar com fogueira santa na Universal. Crime. Andressa Urashi compartilhou com seus seguidores, no fim da noite de ontem e início da madrugada de hoje, um longo desabafo contra o Bispo Edir Macedo e a Igreja Universal por terem deixado desamparada após doar quase todos os seus bens durante o rito da fogueira santa. Ela, inclusive, clamou para a instituição religiosa parar de receber o patrimônio de seus participantes. Através dos stories, no Instagram, a apresentadora, inicialmente, pediu desculpas por criticar pastores e as pessoas que tomaram a decisão de deixar a Universal quando estava atuante na igreja. Ela diz hoje entender que eles acordaram e não deixaram mais ser manipulados. Vocês só não aceitaram mais serem manipulados. Então, quero pedir perdão porque um dia eu julguei vocês e, hoje, eu entendo o que é ser bloqueado pelos ex-membros. Eu entendo o que é ser chamado de pombagira, de coisas horríveis, de dizer que a gente vai ficar 7 vezes pior. Tô fazendo esse vídeo justamente porque graças a Deus já passou bastante tempo. Eu trabalhei muito o perdão, declarou. Em seguida, Urashi implorou para o Bispo Edir Macedo parar de realizar o rito da fogueira santa, onde os membros da comunidade fazem as doações de seus bens, na instituição. Ela relatou ter chegado no fundo do poço após entregar quase todos os seus bens à Universal e não recebeu nenhum amparo para se reerguer. Eu queria pedir para o Senhor parar com a fogueira santa, Bispo. Pede o dízimo só, porque eu fui demitida da Record com uma mão na frente e outra atrás depois de ter dado o meu Isaac. E foi injusto, sim, porque eu não deixei a desejar no meu trabalho, cumpri tudo e implorei ajuda de vocês da igreja. Eu disse, eu não tenho dinheiro, não sei o que fazer na minha vida. Eu sabia ser apresentadora de TV ou nem consigo nem falar, porque me dói e eu pedi ajuda. Bispo, eu pedi, eu implorei e disse pelo menos me devolve uma parte do dinheiro para abrir algum negócio porque eu não pensava em mim, só em Deus. Eu disse, por favor, me devolve pelo menos uma parte do que eu doei porque não tenho como sustentar meu filho. Eu pedi ajuda para sua filha, a Cristiane Cardoso, e ela disse que o Senhor não tinha nada a ver com isso. E aí fiquei pensando assim. E a minha alma, tudo bem eu ir para o inferno porque eu não sabia fazer outra coisa. Não faça mais a fogueira santa porque isso é um crime. A ex-funcionária da Record ainda declarou que entrou como uma ação na justiça para solicitar a devolução do valor de 2 milhões doado à instituição religiosa e comemorou ter conseguido dar a volta por cima depois de ter achado que teria de voltar à prostituição. Graças a Deus, Deus não me desamparou, meu amigo me perdoou e me ajudou e não voltei ao puteiro. Jesus colocou um homem de Deus na minha vida que me incentivou a fazer cursos para ter uma profissão digna. Veja o desabafo completo feito por Andressa Urashi nas redes sociais. Pedido de perdão. Oi, gente. Tudo bem? Tô fazendo esses stories porque acho que chegou a hora de pedir perdão para os ex-pastores, ex-esposas de pastores e ex-membros da Igreja Universal por um dia julgar vocês, por achar que vocês eram como Lúcifer, né? Pessoas rebeldes, anjos caídos. Cheguei uma vez ainda a citar alguns pastores porque eles estavam falando tudo que acontece na Igreja Universal, onde estavam falando a verdade, mas a gente é ensinado lá que quando mais a gente é perseguido, é de Deus e os perseguidores do diabo. Acho que a verdade, por pior que ela seja, tem que ser dita. Não é questão de ingratidão, pelo contrário, a gente tem que ser grato a Jesus e não a um CNPJ. Então, eu queria pedir perdão porque vocês são almas preciosas para Deus. Vocês só não aceitaram mais serem manipulados. Então, quero pedir perdão porque um dia eu julguei vocês e, hoje, eu entendo o que é ser bloqueado pelos ex-membros.
Eu entendo o que é ser chamado de pombagira, de coisas horríveis, de dizer que a gente vai ficar 7 vezes pior. Tô fazendo esse vídeo, justamente, porque graças a Deus já passou bastante tempo e trabalhei muito o perdão. Acho que vocês se recordam que no ano passado eu relatei que eu tava lutando com uma mágoa de uma pessoa de dentro da Igreja Universal que eu poderia destruir a vida dela, mas é isso que ela quer. Eu ainda acredito que ela me derrubou porque ela queria o poder, porque eu seria do diabo, né, por estar falando mal dessa pessoa e ela seria de Deus. Então, se eu falasse a verdade sobre essa pessoa, para ela e outras pessoas da igreja, eu seria do diabo e ela de Deus. Só que eu entendo que cada um dá o que tem e essa pessoa não conhece Jesus. Só consegue ter misericórdia quem um dia precisou dela. Então, eu posso te dizer assim, do fundo do meu coração, que eu te perdoo e oro por você. Eu acredito na justiça de Deus e acredito que no dia do julgamento dessas pessoas, Deus vai cobrar, porque quando eu entreguei o meu uniforme de obreira me doeu muito, porque eu amava a obra de Deus. Eu amo Jesus. Desde 2014, eu queria servir a Deus 100% e Deus conhece meu coração. Só que eu não concordava com coisas que estavam sendo impostas e Deus sabe tudo o que eu passei. Você não se vingar é difícil. Você tem que amar muito Jesus. Olha, a velha Andressa, eu às vezes olho para mim e falo obrigado pela misericórdia, porque perdoar é um dom de Deus. Eu continuo amando Jesus e graças a Deus consegui vencer essa mágoa que me machucou muito, me rasgou e quase me levou ao fundo do pó. Eu queria pedir perdão para as esposas de pastor, para os pastores que saíram da obra do Universal. Porque a gente que sai da Universal, a gente aprende que quando a gente está lá dentro não pode frequentar outra igreja porque estaria misturando os vinhos. Então, a gente aprende a ficar só na Universal e fica com medo de sair por estar desobedecendo a Deus. Recado para Edir Macedo. Eu queria pedir perdão e mandar um recado ao Bispo Macedo, já que a gente não teve a oportunidade de conversar. O Senhor sabe que a primeira vez que nos conhecemos, o Senhor deu uma orientação para me afastar de um amigo gay e eu obedeci mesmo amando ele por amor a Deus. Naquele momento, eu fui abraçada pela igreja pela minha obediência de sacrificar a pessoa que eu amava. Anos depois, o Senhor sabe disso, infelizmente, eu acabei desobedecendo por casar com o pai do meu filho e tentar reconstruir o meu casamento, já que eu acreditava que ele era o marido que Deus tinha preparado para mim por ser o pai do meu filho. Tentei reconstruir meu casamento, mas a orientação é que eu não me sei ação contra a Universal. Então, Bispo Macedo, vim até aqui falar com o Senhor para que o Senhor consiga entender o que aconteceu, porque é muito fácil julgar as pessoas sem ouvir da boca delas o que está acontecendo. Bispo, eu peço pro Senhor para parar com a fogueira santa. O Senhor está levando almas para o inferno porque Deus não faz cair bênçãos sem medidas na nossa cabeça. No ato de desespero, a pessoa acaba dando tudo como eu dei e pôde ficar até onde morar. Se não fosse a misericórdia de Deus, Bispo, se não fosse o amigo que o Senhor orientou a sacrificar, hoje, eu estaria dentro de um puteiro levando milhares de almas para o inferno. Então, foi isso que aconteceu e eu entrei. Se fudeu.